Glória a Deus, irmãos, nessa terça-feira da mente fértil, onde você vai entender no teu espírito os pensamentos que você precisa alimentar, entendendo que a nossa vida, ela não é algo aleatório, mas nós estamos vivendo a superposição sincronizada, os eventos que não são aleatórios, mas estão ordenados pelo Senhor. Nessa terça-feira em especial, eu quero falar sobre a mente fértil que gera o fruto superando todas as rejeições humanas. Por que isso? Porque o inimigo quer colocar rejeição em todos os relacionamentos. Isso desde o ventre, né? E desde as gerações passadas e no decorrer da nossa vida. Sempre uma marca de rejeição para que uma paralisia aconteça, para que uma infertilidade permaneça. Só que nós somos férteis pela palavra, somos férteis porque o Senhor nos comissionou para entregar um fruto. E Tamar tinha essa consciência. Hoje nós vamos falar de Tamar e também de Sulamita, porque nesse mês da Sulamita, daquela que ama tanto o seu amado, daquela que busca, é uma buscadora do seu amado, é também aquela que foi escolhida para viver uma maturidade. Porque quando nós falamos de frutos, e aqui nós vamos ler esse texto que está em Cantares, nós estamos falando de maturidade porque o fruto, ele é uma resposta de uma perseverança, de uma semente na terra, de algo que está germinando, está evoluindo, crescendo, até chegar à sua maturidade, à sua estatura completa. E a estatura completa que nós buscamos é a estatura de Cristo dentro de nós, buscando até que todos cheguemos nessa unidade, porque Sulamita é a marca de um corpo, da igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo aqui na terra. Então vamos falar de Sulamita e Tamar. E quando nós falamos sobre até que todos cheguemos, faz com que você entenda o que está escrito em Hebreus 11, 39 a 40, que diz: e todos eles, embora recebendo bom testemunho, que são aqueles homens, né, que venceram tantas coisas e que é um testemunho maravilhoso em Hebreus 11, e diz assim: mas eles não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. E isso fortalece mais uma vez, até que todos cheguemos. A marca dessa unidade, do crescimento, não adianta eu chegar primeiro e o meu irmão não chegar, mas todos chegam juntos, porque nós somos um só. E aqui essa é a marca da Sulamita. E esses eventos, eles vão se completando nas guerras de precisão. E você vai entender nessa semana e hoje, precisamente, um dia de muita guerra, mas você vai buscando essa precisão e essa maturidade para avançar nessas guerras e não ficar paralisado, porque o ataque vem. Em Cantares, que é um livro tão romântico, o ataque veio também, né? A Sulamita, na busca pelo seu amor, pelo seu amado, encontra os guardas e ela até sofre naquele momento, né? Eles batem nela. E tem toda uma marca de busca e de pagar um preço, de sermos perseguidos, porque o amor, ele não é uma marca romântica. O amor, ele é uma entrega, ele é um sacrifício, ele é uma busca constante, diária, da amada pelo amado, da igreja pelo Senhor Jesus. E então hoje aqui eu quero ler Cantares 4, que está do 12 a 13, e depois do 7 também do 12 a 13. Meu amor, minha noiva, você é um jardim fechado, um manancial recluso, uma fonte selada, e os seus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes, renas com nardos. Vamos levantar cedo e olhar as parreiras, né, onde tem as videiras, para ver se já começaram a brotar, se as flores estão se abrindo, se as romãzeiras já estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. Aonde? Nesse fruto, naquilo que está gerando, nessa vida que está frutificando, florescendo. E então fala assim: as mandrágoras exalam o seu perfume e as nossas portas a todo tipo de frutos excelentes, frescos e secos que reservei para você, meu amado. Glória a Deus. Aqui, irmãos, que lindo, né? Que maravilhoso saber que há uma porta com frutos excelentes. Qual foi a história de Tamar? Você pode ler essa história em Gênesis 38, onde Tamar, ela era nora de Judá, casou com seu primeiro filho e não, né, com seu filho mais velho, não teve filhos. Depois, pela lei do levirato, então ela foi a mulher do seu cunhado, para gerar descendência àquele homem falecido. Mas ela não gerou dele também porque ele lançava a semente na terra. Deus tanto matou o primeiro marido quanto o segundo homem, que era o cunhado.
E depois dessa história, teria então uma terceira opção para que ela pudesse gerar, que seria Selá, o filho mais novo de Judá. Mas Judá, vendo a morte dos 2 filhos, ele não entregou. E ele disse então para Tamar: volta para a casa dos teus pais. E fez uma promessa que quando Selá, esse filho mais novo, crescesse e tudo mais, então ele daria, né, para Tamar poder gerar. Enfim, pela lei do levirato seria assim. Mas pela lei, então, Judá ele não cumpriu aquela lei nem a sua promessa. Então Tamar ficou de luto, viúva, na casa dos seus pais. E isso, uma aparente vergonha, rejeição dos maridos, rejeição do sogro e do desejo que ela tinha de gerar, um ventre que queria gerar para o Senhor. E o que nós vemos nessa história? Depois que Judá, ele também ficou viúvo, ele ia estar num lugar. E Tamar foi avisada que o sogro dela estaria lá. E Tamar, de luto, né, pelo seu marido, ela tinha uma aliança com aquela semente. Aliança com a semente de Judá, dos filhos de Judá. E então, ela sabe que Judá está passando pelo caminho. Ela se veste, ela tira as vestes da viuvez, se veste como uma prostituta cultual. Isso tem um significado muito mais profundo do que aquilo que nós temos como conceito de prostituta. E acaba se relacionando com o Judá. E nesse relacionamento, o Judá, como que ele vai pagar por aquela entrega? Então, ele na hora, ele oferece um cabrito que ele vai entregar, ele dá um penhor para ela, uma garantia, que seria, então, o seu selo, o seu cordão, né, e o seu cajado. E isso são marcas de Judá, da sua identidade, o seu RG, daquilo que identificava o próprio Judá. E depois, quando o servo de Judá vai pagar, né, vai buscar essa mulher, essa prostituta cultual, para requerer de volta, né, os seus pertences e entregar a oferta, ele não encontra mais. Passado um tempo, ele fica sabendo que Tamar está grávida. E ele pensa, olha, ela traiu a memória do meu filho. E pela lei, ela também poderia ser apedrejada por causa daquela gravidez. Mas então, quando isso está prestes a acontecer, ela mostra aqueles pertences e fala: quem é o pai da criança? E o que ele declara? Judá fala: vejo que tu és mais justa do que eu. E isso é uma porta de justiça que ela acessou, porque ele foi injusto com ela em relação à própria lei, em não cumprir a sua promessa de dar o seu filho, porque ele falou aquilo só para despistar Tamar e pronto. Mas o Senhor, ele não despreza ninguém. O Senhor tem o seu plano totalmente coordenado, totalmente sincronizado com o testemunho que ele deseja. E Tamar, ela se expõe daquela forma, com o desejo sincero de gerar da semente que ela tinha uma aliança. Irmãos, como isso é profundo, porque é uma história que parece que atravessa Gênesis, né? Entre o 37 e o 39, que conta a história de José, vem essa história atravessando o cenário, mas que na verdade tem significados fortes, porque a Bíblia nada é aleatório, ela também é toda sincronizada, e tudo que é eterno é sincronizado com a eternidade. Então, irmãos, eu quero declarar aqui o que nós lemos: um jardim fechado. Esse jardim fechado é a marca da vitória de Tamar, a vitória que Eva não teve. Porque no Éden, aquele jardim estava aberto para aquela contaminação, onde ela toca no fruto, em vez de gerar um fruto da semente de Adão. Mas ela toca o fruto. Ela toca no fruto que a serpente propõe para ela, o fruto do bem e do mal. E se nós olharmos a história de Esther, nós podemos pensar, tá certo, tá errado, e nós ficamos cheios de julgamentos do bem e do mal. Só que você precisa avaliar pela perspectiva da vida. E então, irmãos, aqui nós vemos que Tamar é esse jardim selado, é esse jardim fechado, aliás, que é fechado e que é guardado, porque ela gerou de uma aliança. Ela tinha uma aliança com a casa de Judá. Ela não fez nada aleatório. Eu poderia se relacionar com qualquer pessoa, né? Porque eu quero engravidar a qualquer custo. A questão não é essa, não é cumprir a minha vontade. É justamente renunciar à minha vontade para cumprir a vontade do Senhor. E aqui também ela é um manancial recluso, que quer dizer secreto, manancial, águas que jorram, é um lugar de vida, de águas vivas, mas é afastado porque isso é santo, é puro. O Senhor nos separou, o Senhor nos santificou. Essa separação é a nossa santidade, porque Ele te separou para um propósito, para que essas águas tenham um propósito. Então,
Nós vemos aqui que Tamar, ela guardou o seu segredo, ela tinha o seu segredo, ela se separou de todas as coisas, mas ela estava guardada pelo testemunho que ela carregava. Porque com ela estava o cordão de Judá, estava com ela o selo de Judá e o cajado, tudo com ela. Era uma marca mesmo do seu segredo. Sabe que às vezes nós queremos expor o nosso segredo. Quando Sansão fez isso, ele acabou perdendo as suas forças, né? Porque Dalila arrancou as suas tranças. Ele tinha um segredo, muito mais do que um cabelo, do que 7 tranças. Ele tinha, sim, uma aliança de Nazireu com o Senhor. Você precisa ter o teu segredo, isso é a tua intimidade, isso é a nossa vitalidade, as nossas raízes profundas que sustentam o nosso testemunho. E então, ela é também essa fonte selada, esse selo que é o selo do Espírito. Nós somos selados com o Espírito. Tamar, ela não viveu nenhuma rejeição, porque ela sabia que havia um plano que o Senhor a incluiu. Quando nós somos selados pelo Espírito, irmão, nós temos essa promessa em nós. Pode acontecer o que for, você tem o selo de uma promessa. Você é essa fonte selada. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o quê? O que diz Provérbios 4:18? Guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida, todas as saídas. Então eu guardo meu coração, o inimigo quer que você viva a rejeição, para que todas as tuas respostas e reações sejam de alguém que foi rejeitado, que assumiu aquela rejeição. Só que Tamar não assumiu nenhuma rejeição. Ela tinha uma promessa e literalmente ela tinha o selo de Judá. O que ela tinha era uma validação no espírito do fruto que ela carregava. E glória a Deus, porque nós não vamos aceitar nenhuma rejeição. O Senhor nos incluiu e nós temos uma trajetória para viver. Não importa o que aconteça, não importa o que as pessoas vão falar, não importa os rótulos que vão te dar. Isso não importa. Imagina quantos rótulos ela suportou. Mas ela tinha um propósito. E quando nós andamos pelo propósito, qualquer rótulo não é nada. Apenas está me ajudando a deixar tudo em segredo, no secreto, até o dia da sua real manifestação. Então aqui nós vemos nela essa marca forte de um jardim fechado, de um manancial recluso e de uma fonte selada. Tudo isso é intimidade. Quando você tem intimidade com o Senhor, você está nesse lugar, você está preservado nessa vida. Então, irmãos, aqui o texto fala ainda que a porta está cheia de frutos excelentes para o amado. Que maravilhoso poder entregar esse fruto de maturidade. Tamar amadureceu. E nesse processo de amadurecimento, ela podia entregar esses frutos excelentes. E o filho dela, ela teve 2 filhos, né? Gêmeos. Mas aquele que o Senhor teve como primogênito, que rompeu mesmo, amado, rompedor. Essa é a marca de Pérez, rompedor. Ela gerou um rompedor. E sabe o que ela rompeu? Rompeu dando início à genealogia de Jesus. Que fruto excelente! E nós vemos aqui uma sincronização do Senhor de mulheres que não poderiam fazer parte dessa genealogia se fossem escolhidas de maneira natural, mas Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. A marca de Tamar, de Raabe, de Ruth, de Batseba, de Maria, essa marca de uma sequência de entregas, de ofertas e de rejeições, todas rejeitadas por alguma situação, mas todas foram incluídas. Então, Tamar abre mesmo essa porta de inclusão para essas mulheres, porque ela vence toda a rejeição por um ventre disposto e disponível para um testemunho. Então, irmãos, aqui fala desses frutos. E nós lemos no decorrer desse texto aqui, nós lemos sobre romãs, sobre a rena e o nardo, as parreiras, né, videiras e mandrágoras. Então, em primeiro lugar, a marca da romã é mesmo um sacerdócio. Nós temos um sacerdócio. Esse sacerdócio é santo, esse sacerdócio é mesmo o nosso servir. Quando Tamar ela serve ao propósito com o seu ventre. Isso é a marca da romã, porque eram as romãs que tinham na barra das vestes dos sacerdotes, né? Era toda cheia de romãs. Isso é uma marca sacerdotal. Glória a Deus por essa vitalidade espiritual dessa marca da romã. E temos aqui a rena e o nardo, que é a marca de um amor consagrado, uma libação. E o que isso significa? Sacrifício.
temos sacerdócio e temos sacrifício. É claro que para Tamar foi um sacrifício se deitar com o seu sogro, mas por amor a uma aliança que ela tinha com Judá, ela se entregou para esse testemunho. Ela não queria enganar ninguém, mas abriu os olhos de Judá, porque ele seria dele a tribo que geraria o Messias, Jesus Cristo. Então, na verdade, aquilo que aparentemente parece um erro, na verdade, é o grande propósito do Senhor. E aqui nós vemos essas parreiras, que é a videira, que representa o quê? A aliança. Oh, glória a Deus, que a marca dela era uma aliança com aquela semente. Nós temos uma aliança com a semente, que é a palavra de Deus. Quando eu tenho uma aliança, eu não me desvio dessa palavra. Eu não vou me prostituir com outras sementes. Eu não vou querer outra palavra que não palavra de vida, que não palavra que é espírito. Isso é a tua aliança. E isso você precisa transmitir. Eu recebo e eu transmito. Eu não quero outra semente. Eu tenho uma marca de aliança. Videira é o sangue de Jesus. Esse sangue nos lava. Esse é o sangue eterno. É o sangue do próprio Deus que se fez carne aqui na terra. Esse sangue é poderoso. Glória a Deus, que fruto maravilhoso. E por fim, então, as mandrágoras, que são muito conhecidas por trazer fertilidade. E essa fertilidade é que faz com que você receba a palavra de Deus e frutifique em todo o tempo. Nada mais pode te fazer frutificar senão a palavra do Senhor. Nós temos essa palavra que é vida, vida em nós. Palavra de Deus, que nos teus lábios ela é uma verdade, ela cresce, ela expande, ela interfere no ambiente. Ela mesma é uma espada poderosa e também um escudo. Ela vai lá e vai mesmo para denunciar o inimigo, e é algo que te protege diante do inimigo. A palavra de Deus, ela é mesmo tudo o que você precisa em todo o tempo. Por isso, pegue a palavra de Deus e leia e se alimente dessa verdade. E esteja envolvido, completamente envolvido com a realidade da palavra do Senhor. E então você tem sacerdócio, sacrifício, aliança e fertilidade para vencer toda a rejeição, para andar nos caminhos mais altos do Senhor. O Senhor não te chamou para você ter uma vida moralmente aceita pelos homens, mas para que você viva nos caminhos mais altos do Senhor, nessa posição celestial que Ele te chamou. Você não vai passar a tua vida chorando o luto de uma semente que não gerou nada, de uma semente que foi egoísta, da segunda semente, né, do segundo filho de Judá, que também foi uma semente egoísta. Mas sim, a tua disposição doadora faz com que venha uma semente poderosa, forte e verdadeira, para te fazer gerar 2 vezes mais, para ter um fruto que é rompedor, para gerar aquilo que é inédito. Essa é a força de uma entrega, essa é a força do sacrifício, essa é a força de uma aliança. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus, porque nós estamos hoje aqui declarando na metade, hoje é dia 15 de dezembro, declarando nesse dia, mais um dia, 15 não, né, irmãos? Glória a Deus, 15 não, hoje é 16 já. Ah, eu amo essa data, olha, estamos dia 16, metade, mais exatamente na metade do mês, né? Esse mês tem 31 dias, um pouquinho mais, avançando aí para o final desse ano, glória a Deus. E eu quero te dizer nesse dia e profetizar que nós temos a vida do Senhor e você vai viver essa vida. Terça-feira, dia 16, eu amo esse número, 2 vezes o 8. Eu quero te convidar a você ter essa marca de ter esse recomeço 2 vezes mais, como Tamar teve. Ela teve um novo recomeço em 2 frutos poderosos, que a nossa porta seja cheia de excelentes frutos. A nossa chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com. Tá aí na tela, tem um QR Code, você consegue de todas as formas acessando aqui esse canal, em todos os vídeos, você tem a opção de entregar a tua oferta. Faça isso hoje, nesse dia 16, atualizadíssimo. 16 é o dia do Senhor na tua vida, é o 2 vezes 8, onde você vive uma porção dobrada no teu espírito. Nós temos uma realidade, que o Senhor te abençoe nessa realidade quântica, que você não fique preso a números rasos e nem ao dia de ontem, mas
precisamente atualizado com a promessa desse dia, do dia que se chama hoje, que o Senhor fez para que você se alegre nele, porque tudo vem das mãos do Senhor. O recurso para que você possa abençoar, a força para que você possa trabalhar, para que todas as coisas fluam, vem de Deus. Nós determinamos nesse dia essa origem, determinamos e profetizamos nesse dia, então, o destino de tudo aquilo que nós produzimos, que todos os teus frutos sejam consagrados ao Senhor, que você não se perca na tua demanda do dia a dia, que você não se perca em nada daquilo que o Senhor te propôs, não desvia o teu caminho, não se desvia do teu propósito, que você tenha realidade em todas as coisas, porque nós não somos regidos pelo sistema desse mundo, nós estamos nos levantando contra esse sistema, você não se prostra a esse sistema, nós temos diante do Senhor um testemunho para entregar do corpo de Cristo na terra, um corpo estabelecido, que depende somente do Senhor. E todas as coisas estão coordenadas e sincronizadas para que esse testemunho aconteça. Dependa do Senhor, ainda que Ele te leve até as últimas consequências, até as últimas instâncias. O Senhor está cuidando de todas as coisas e tudo isso está só trazendo sobre você um processo de transformação, de crescimento e de maturidade. Talvez Tamar chegou em algum tempo que ela pôde pensar que já tinha acabado, que a chance de ser mãe não acontecer mais. Mas ela não desistiu, porque existe o tempo certo, o tempo onde a semente chega, onde você está fértil para receber essa semente e o fruto é concedido. Glória a Deus por esse relógio espiritual, por esse kairós de Deus, que acontece de uma forma que você nem imagina, de tantos processos que você vive. De repente, vem o tempo instante do Senhor. De repente grávida, de repente com frutos, de repente com esse testemunho nas mãos, porque a defesa daquela mulher estava mesmo na sua aliança, na sua disposição. Glória a Deus, é a aliança que vai te defender todos os dias. Deus te abençoe nessa terça-feira, dia 16. Deus te abençoe nesse dia. Deus abençoe você nesse mês poderoso. Fica mesmo conectado a essas palavras de vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, shalom. Aleluia, Senhor Jesus. Nós oramos, nós invocamos o seu nome nessa terça-feira. Senhor Deus, nessa semana de Cantares, onde a noiva diz, eu sou do meu amado é meu, como um jardim fechado. Eu sou esse jardim fechado, é o que Deus diz a nós, é o que Deus diz essa semana, que nós tenhamos esse pensamento fértil, das nossas vidas, que os nossos irmãos tenham esse pensamento fértil, nessa terça-feira do pensamento fértil. Que sejamos realmente grandemente abençoados, Senhor Deus. Abençoados com toda sorte de bênçãos, Senhor Deus. Abençoa-nos essa semana, no instante que estiverem ouvindo essa palavra. Que as pessoas sejam abençoadas, que haja essa unidade de pensamento, Senhor Deus. Senhor Deus, nós queremos a Tua presença, nós queremos a Tua face. Nosso Senhor, muito bom e agradável estar na presença dos irmãos, Senhor Deus. Que nós possamos abençoar as nossas vidas, Senhor Deus. Que nós possamos realizar os sonhos de nossas vidas. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Senhor Deus. Nos agradecemos por tudo, Senhor Deus. Nessa semana que está se iniciando, Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor Deus. Agradecemos que tenhamos mesmo esse pensamento fértil, nessa terça-feira do pensamento fértil. Que realmente tenhamos, Senhor Deus. Nós produzimos generosamente, Senhor Deus, nessa terra fértil. O que nós fazemos é produzir generosamente, Senhor Deus. E aleluia, Senhor Deus, por tudo aquilo que Tu é em nossas vidas, Senhor Deus. Aleluia por esse jardim fechado, Senhor Deus. Que nós sejamos esse jardim fechado. Sim, Senhor Deus, sejamos esse jardim fechado. É isso que Deus deseja. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela verdade, Senhor Deus, porque a verdade é pura e verdadeira. E essa é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, uma vontade pura e verdadeira. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia por tudo aquilo que Tu és, Senhor Deus.
Senhor, abençoa, que nós possamos abençoar os jovens, Senhor Deus. Que os jovens sigam os seus preceitos, Senhor Deus. Que nós tenhamos os trejeitos de Deus nos nossos jovens, Senhor Deus. Que nós tenhamos a semelhança, o semblante de Deus nos nossos jovens, Senhor Deus, para que eles cresçam conforme a Tua vontade, conforme o Teu entendimento, Senhor Deus, conforme o Teu conhecimento, Senhor Deus. Nós queremos o Teu conhecimento, Senhor Deus. Queremos o Teu conhecimento, aquilo que vem dos mais altos céus, aquilo que vem do alto, Senhor Deus. Sim, Senhor Deus. Nessa semana das Marias, essa semana fala das Marias, onde cada Maria, de certa forma, de forma assertiva, reconhece em Deus como Jesus, como Deus. Deus como Jesus, nosso Deus é triuno. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. A palavra é viva. A palavra é viva, Senhor Deus. Queremos aquilo que vem dos mais altos céus, Senhor Deus. Aquilo que vem lá do alto, dos mais altos céus, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Que essa palavra chegue no fundo do coração de quem estiver ouvindo, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Que nós possamos sorver a palavra, Senhor Deus. Sorver. Aleluia, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por essa semana. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Que nós possamos realmente abençoar as nossas vidas, Senhor Deus. Bom e agradável estar na presença dos irmãos. E é diante dessa palavra que eu falo, bom e agradável estar na presença dos irmãos e podermos abençoar as nossas vidas grandemente, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia pelo Teu conhecimento, pelo conhecimento que vem de Deus. Conhecimento que vem de Deus. Conhecimento daquilo que vem dos mais altos céus, Senhor Deus. Esse é o conhecimento de Deus, é aquilo que vem dos mais altos céus, Senhor Deus. Que nós não venhamos a ficar correndo de um lado para o outro, buscando dinheiro ou buscando prata, correndo de um lado para o outro, mas que nós encontremos o verdadeiro Deus, que é aquele que está no jardim fechado. Aquele é o verdadeiro Deus que está no jardim fechado. Aleluia, Senhor Deus. Que nós não estejamos ocupados demais para não entender as palavras de Deus, aqueles que são os conceitos de Deus, os preceitos de Deus. Que nós não estejamos ocupados demais com os nossos afazeres, com as nossas tarefas, Senhor Deus, mas que nós tenhamos os trejeitos de Deus em nossas vidas, Senhor Deus. Senhor Jesus, aleluia, Senhor Deus. Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus. Bom e agradável estar na presença dos irmãos, Senhor Deus. Toda a honra e toda a glória seja a Senhor, nosso Deus, que estás nos céus. Senhor Jesus, aleluia, Senhor Deus. Aleluia por tudo aquilo que Tu é. Abençoa-nos mesmo nesta terça-feira desse pensamento fértil, nesta terra fértil. Amém, amém. Salmos 23. Na na na, na na na, na na na, tu, na na na, na na na.
Aleluia, Senhor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto da saúde e descanso. E o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. E o Senhor é meu pastor, e o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da morte, eu nunca temerei, porque tu estás comigo. E o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. E o Senhor é meu pastor, e o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. Aleluia! Em lugares altos eu estou. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ai, 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 ai. La, 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 la. Oh. La, 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 la. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. Oh. Refrigera minha alma, refrigera minha alma, refrigera minha alma, refrigera minha. E refrigera minha alma, refrigera minha alma. Oh, e refrigera minha alma, refrigera minha alma, refrigera minha alma, refrigera minha. E refrigera minha alma, refrigera minha alma, Senhor. E refrigera minha alma, refrigera minha alma. E refrigera minha alma, refrigera minha alma. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Nada, 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 nada me faltará. Oh, aleluia, Senhor, glória a Deus. Salmo 148. Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem todos os seus anjos, louvem todos os seus exércitos, e louvem o sol e a lua, louvem todas as estrelas, louvem os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Louvem todos eles
eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Aleluia! E louvem todos o nome do Senhor. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpago, granizo, neve e neblina, vendavais que cumpre o que Ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças. Aleluia! Louvem todos o nome do Senhor. Louvem todos o nome do Senhor. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Aleluia, Senhor! E louvem todos o nome do Senhor. Senhor. Salmos 87. O Senhor edificou sua cidade sobre um monte santo. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. De Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, oh cidade de Deus. Coisas gloriosas são ditas de ti. Coisas gloriosas são ditas de ti, oh cidade de Deus. Coisas gloriosas são ditas de ti. O Senhor edificou sua cidade sobre um monte santo. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Aleluia! De Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, oh cidade de Deus. Coisas gloriosas são ditas de ti. Coisas gloriosas são ditas de ti, oh cidade de Deus. Coisas gloriosas são ditas de ti. Entre os que me reconhecem inclui de Raab e Babilônia, além da Filícia de Tiro e também da Etiópia. Como se tivesses nascido em Sião, de fato acerca de Sião se dirá. Todos esses nasceram em Sião, e todos esses nasceram em Sião, e todos esses nasceram em Sião, e todos esses nasceram em Sião. Com danças e cânticos dirão em Sião, estão nossas origens. Com danças e cânticos dirão em Sião. Com danças e cânticos dirão em Sião, estão nossas origens. Com danças e cânticos, aleluia. E em Sião estão nossas origens. Em Sião, em Sião estão nossas origens. Em Sião estão nossas origens. La 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 la. Em Sião estão nossas origens. E com danças e cânticos dirão em Sião, estão nossas origens. Com danças e cânticos dirão em Sião. Com danças e cânticos dirão em Sião, estão nossas origens. Com danças e cânticos, aleluia.
origens.